Olá pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo a respeito dos dons do Espírito Santo de Deus, né? São 9, nós hoje vamos estar falando do sexto dom, embora seja a sétima aula, porque a primeira aula nós fizemos uma introdução. Vamos falar hoje sobre o dom de operação de milagres, dom de operação de milagres. Vamos lá, querido, vamos fazer uma oração para que o Senhor Jesus nos dirija, que o Espírito Santo dele nos dirija nesse momento. Te damos graças, Senhor, porque Tu és bondoso, te agradecemos pela vida de todos os membros da Igreja de Deus do Cônigo Cristina. Cremos, Pai, que o Senhor tem nos abençoado de modo tremendo e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que alcance também todos aqueles que estão assistindo, Deus, essas palestras a respeito dos dons do Espírito Santo de Deus. Nós crescemos quando nós começamos, Senhor, a estudar a Tua Palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Eu espero que essa palavra de hoje toque no seu coração, de uma forma que você seja edificado. Pois bem, falaremos então hoje a respeito dos dons do Espírito Santo de Deus, especificamente sobre operação de milagres. Eu creio que você já deve ter parado para pensar o que seriam então esses milagres. Nós podemos dizer, segundo a palavra de Deus, uma definição geral, que é a demonstração sobrenatural do poder de Deus pelo qual as leis da natureza são alteradas, suspensas ou controladas. Suspensas ou controladas. O dom de operação de maravilhas ou milagres, altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Importante, nós não podemos confundi-lo com o dom de curar. Embora algumas curas aconteçam de maneiras sobrenaturais e poderíamos dizer de maneiras extraordinárias, não significa que o dom de cura seja exatamente o dom de operação de milagres. É bem verdade que algumas curas são milagrosas, mas o dom de operação de milagres está mais associado ao dom de maravilhas do que ao dom de cura. Vamos então analisar aqui uma definição técnica. Operação de milagres é usada para demonstrar o poder e a grandeza de Deus. Em outras palavras, a operação de milagres é chamada de operação de poderes. A palavra grega traz explosões de onipotência. A palavra significa maravilhas que impulsionam e nos deixam estonteados ou atônitos. Ou seja, quando nós falamos de dom de milagres, dom de operação de milagres, nós estamos falando de coisas enormes, coisas grandes, extraordinárias. Ok, queridos? Vamos lá. Outra coisa que nós precisamos também é definir o que é milagre. Para tanto, nós vamos usar um autor chamado Shelley para definir o milagre. Ele diz: milagre é uma manifestação do poder de Deus de um modo diverso daquele geralmente observado na natureza, ok? Uma coisa é chover, coisas comuns, água, não é verdade? Outra coisa é chover saraiva de fogo, não é verdade? Milagre é um fenômeno que de tal modo transcende os processos naturais, ultrapassa ou se manifesta em tais circunstâncias, que pode ser atribuído à interferência de algum poder sobrenatural. Portanto, então, vamos definir de uma maneira mais clara qual a diferença entre milagre, ok? O dom de operação de milagres e o dom da cura. Cura é quando Deus acelera um processo. Por exemplo, digamos que alguém está com dor de cabeça. E é verdade que se essa pessoa tomar um remédio para dor de cabeça, essa dor vai ser aliviada. Alguém está com dor de estômago porque comeu alguma coisa que não lhe fez bem. Alguém está com dor nas costas porque dormiu numa posição ruim. Então essas dores serão aliviadas também com medicamentos, com tratamentos. Onde é que se dá a cura? Quando alguém ora e isso muda, altera, ok? Aquela dor agora já não existe mais, mas ela poderia ter sido aliviada ou medicada com medicamento, com um tratamento específico. Os milagres não, já são intervenções de Deus diretamente dele na natureza do homem, como no caso da criação. Ou seja, os milagres provam o poder de Deus agindo na vida dos homens. São coisas extraordinárias, levando-os assim de uma fé de uma maneira muito crescente. Interessante que os milagres, a grande maioria dos dons, quando nós falamos sobre eles, nós perceberemos eles muito mais ativos no Novo Testamento.
Já os milagres, o dom de operação de milagres, parece-me que ele está mais presente no Antigo Testamento. Observe para você ver. Em 2 Reis 2,14, nós vamos ler o seguinte texto. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora, ó Senhor? E o Deus de Elias, tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Ou seja, esse texto aqui fala sobre Eliseu. Quando Eliseu toca nas águas, bate nas águas e as águas se dividem. O mesmo havia acontecido com Elias. Ou seja, nos dias de hoje não é tão comum vermos coisas assim. Ou seja, esse dom de maravilhas, de milagres, de coisas extraordinárias, acontecia muito no Antigo Testamento e tem um motivo. O motivo é porque Deus naquela época trabalhava de uma maneira que as pessoas precisavam ser mais convencidas através das crenças, da operação de milagres. Isso levava as pessoas para um patamar diferente de crença, não é verdade? Outra palavra diz, 2 Reis 4,6 também. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ele disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha que coisa tremenda. O profeta chega, e quando o profeta chega nesse contexto aqui, ele pede à mulher, a dona da casa, vasilhas e diz: olha, me arruma aí algumas vasilhas porque o azeite vai começar a transbordar. E ela disse: eu tenho poucas vasilhas. Ele disse: então pega vasilhas emprestadas. E as vasilhas o azeite começou a transbordar de uma tal forma que ela busca vasilhas emprestadas e mesmo buscando emprestadas, as vasilhas acabam. Aí eu te pergunto, isso não é um milagre? Isso não é uma maravilha? Imagine você com uma vasilha na sua casa e de repente o azeite começar a brotar na vasilha. Você tenta passar para uma segunda vasilha e ao invés desse azeite ir pela metade, quando você coloca na outra vasilha, esse azeite continua cheio na sua panela. Então são coisas extraordinárias. Isso é um dom de operação de milagres. Mas vamos ver outras passagens. No Antigo Testamento ainda. Em Êxodo 14 nós vemos a passagem do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. Irmãos, aquilo é algo extremamente extraordinário. Moisés para na frente do mar e pergunta para Deus, e o Senhor responde a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E eles vão, quando Moisés começa a orar ali, não é isso? Ele levanta lá a vara e agora o mar se abre e a palavra do Senhor diz que eles passaram com pés enxutos. É evidente que isso é um hipérbole. O que é um hipérbole? É um exagero na linguagem. Falar que passaram com os pés enxutos não significa que a terra não estava úmida. Significa que eles não precisaram nadar para atravessar o mar. É evidente, porque eles estavam pisando na areia. Mas talvez o mais extraordinário são as paredes de água. Deus segurar aquelas paredes de água durante um tempo específico, onde o povo de Deus passa, e depois um segundo povo, que são os egípcios, tentaram passar e morreram afogados ali. É uma coisa extraordinária. Outro texto que nós vemos é em Números 17, 16 a 26, nós vemos o episódio da vara de Arão que floresceu. A vara de Arão, nós sabemos que ela era uma das coisas que estava dentro da Arca da Aliança, não é isso? E ela floresce. Meu Deus! Um pau seco, vamos dizer assim, que ele utilizava por todos os lugares que ele andava, e agora essa vara floresce. É um milagre extraordinário. Josué 3,14, Josué e seu povo atravessam o Jordão a pé enxuto. Você se lembra que Josué, quando recebe a comissão de Deus para dar sequência, ou seja, para substituir Moisés no seu ministério, Deus falou com ele: eu serei com você como eu fui com meu servo Moisés. E uma das coisas que acontece com Josué também é que o rio também se abre, não é verdade? Nesse caso, o rio Jordão e não o Mar Vermelho. E ele se abre e as pessoas também passam com os pés enxutos. Volto a falar sobre essa hipérbole. E quando as pessoas passam com o pé enxuto, eles ficam impressionados. Aconteceu uma maravilha aqui. E de fato aconteceu. Nós poderíamos citar diversos textos. Quando o próprio Moisés também toca na rocha de Meribá, ela abre, racha ao meio e dela sai água no meio do deserto. São coisas inimagináveis, são incríveis, mas são operações de milagres. E são poucas as pessoas que têm esses dons, mas eles são fantásticos. 1 Reis 17, 16, a multiplicação da farinha e do azeite que havia prometido Elias. Isso aqui eu já comentei com vocês também a respeito disso.
Outra coisa que nós podemos ver no Antigo Testamento, uma das operações de milagres também, que as pessoas, eu até achei interessante que quando você vai falar de operação de milagres, algumas pessoas têm mau entendimento sobre esse dom, e uma das coisas que você vê na internet são as pessoas, operação de milagres, é alguém levantando, sei lá, como é que chama esse negócio, meu Deus do céu? Uma muleta, por exemplo. Ah, mas se é um dom de cura. Pois é, são coisas interessantes, né? Onde é que seria um milagre específico? Quando essa pessoa já fosse descredibilizado pela ciência, de forma que não houvesse nenhum tratamento. Aí aconteceria um milagre, ok, querido? Um outro homem que tem um dom extraordinário de operação de milagres no Antigo Testamento é Sansão. E talvez você nem pare para pensar, mas Sansão, sim. Esse homem, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele passou a ser capacitado por Deus. Ele agarrou leões pelas mandíbulas e matou esses leões. Você acha que um homem comum faria isso? Outra coisa que nós vemos também é quando ele pega uma queixada de jumento e com essa queixada, ou seja, o esqueleto de um queixo de um jumento, e com esse esqueleto do jumento, a cabeça, né, essa parte do jumento, essa mandíbula, ok, obrigado. A mandíbula do jumento, ele mata 1000 homens. Meu Deus, é difícil matar um homem, né, não é com arma. Ele mata 1000 com a queixada de jumento. Não foi com a espada, não, foi com uma queixada de jumento. Isso nos leva ao entendimento de que aconteceu ali um milagre. Então, Sansão também era um operador de milagres e foi até o último dia da sua vida. Você deve se lembrar que ao final da vida, algumas pessoas, irmãos, não é um assunto não, mas é importante. Algumas pessoas dizem que Sansão suicidou-se, não é verdade? Isso eu já ouvi algumas vezes. E a maneira simples de provar que isso não é verdade é porque jamais Deus daria força para alguém se suicidar. Você deve se lembrar que ele estava lá no templo, ele põe a mão nas 2 colunas do templo, não é isso? E pede a Deus, Senhor, o Espírito de Deus já tinha se saído de Sansão, e ele diz, mais uma vez, devolva o teu Espírito a mim. E no momento que Deus devolve o Espírito a ele, ele tem força para derrubar aqueles 2 pilares do templo, a chamada coluna mestra, e quando ele derruba essas colunas, aquele lugar cai, né? E a Bíblia fala que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida, do que em vida. Então, ou seja, nós enxergamos aí que Deus deu a ele de novo o dom de operação de milagres. Um homem se tornou milagroso novamente, de fazer maravilhas. E Deus não faria isso, não daria força a alguém para que essa pessoa pudesse suicidar-se. Não faz sentido, não é verdade? Continuemos então. Vamos lá. Milagres no Novo Testamento. No Novo Testamento também não é diferente. Nós vemos muitos milagres acontecendo no Novo Testamento. E dentre eles, nós deixamos alguns aqui, apresentamos alguns para vocês aqui. Ó. João 2, 7 e 10. E disse Jesus aos serviçais, foi o primeiro milagre de Jesus, todo mundo sabe disso, não é verdade? Numa festa de casamento em Caná da Galileia. E disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Está escrito aqui. Lá no verso 10 é o cumprimento da palavra, porque a mãe dele diz, olha, façam tudo que ele vos disser, não é isso? E disse, verso 10, todos servem primeiro o melhor vinho. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Ou seja, naquelas talhas que foram cheias, Jesus transforma a água em vinho. Onde é que nós iríamos classificar esse tipo de milagre? Isso é uma maravilha, isso é uma operação de milagre. Não é uma cura apenas. Está acima de tudo isso, são operações de milagres. Deus utilizou a natureza para tomar forma distinta. Por exemplo, água. A água não pode se transformar em vinho. Pode ser que alguém, de repente, o tom do vinho se tornasse mais claro. Fala, não, isso aqui é uma medida que foi feita, é uma mágica. Não, irmãos, a água se transformou em vinho de forma que o mestre Sala, aquele que servia as mesas e tomava para saber se estava boa a bebida, ele disse que o melhor vinho ficou para o final, provando que Jesus havia feito um grande milagre. Outro texto interessante que nós podemos usar aqui, para citar como exemplo, é quando Jesus, lá em Mateus 14, verso 19 ao 21, ele alimenta uma multidão. Jesus manifestou esse grande dom em diversas ocasiões, não é verdade? Uma delas foi quando ele alimentou 5.000 homens famintos. Irmão, 5.000 homens famintos.
a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Tem até uma canção que fala sobre isso, né? Sobre os 5 pães e 2 peixinhos. Querido, é uma coisa extraordinária, é tremendo, tremendo. Você olhar e pensar, uau, 5 pães e 2 peixes. Imagina 5 pães e 2 peixes. Um cestinho pequeno. E agora Jesus pede aquele menino aquele cesto e começa a entregar pães para aquelas pessoas que estão ali. Faça uma fila. Você, não é isso? Vamos imaginar assim. O texto não diz isso, é só uma analogia. E você começa a entregar aqui, entregar pães, 1, 2, 3. Aí você tinha 5, e agora passa, você entrega 10, 15, 20, e o cesto ainda está cheio, e ele continua entregando pães e alimenta 5.000 pessoas. Isso é um milagre, não tem outra coisa a dizer. É espetacular. Você deve se lembrar também da mulher que vivia encurvada. Olha só, não é apenas um dom da cura. Essa mulher que vivia encurvada, ela já estava desenganada pelos médicos. A cura, então, pode se dar numa situação que a medicina pode ter algum tipo de intervenção. Mas aqui não, essa mulher já estava desenganada. O cego de Jericó, não é verdade? O paralítico de Cafarnaum. Então são situações que já não tem mais possibilidades da natureza alterar. Aleijados, coxos, assim, eram curados toda hora por Jesus. Jesus, ele era impressionante, mas não só ele, o próprio Paulo. Vocês devem se lembrar que no Antigo Testamento tem um texto que se parece com esse aqui de Atos 13. Atos 13, 6 a 12, fala sobre Paulo quando ele estava numa ilha, e nessa ilha, a ilha de Pafos, né? E nessa tinha um tal de Elimas, alguns chamam de Elimas, Elimas e tal, e ele resistia, né, quando Paulo pregava o evangelho. Aí Paulo então chama esse homem, ora a Deus, e no poder do Espírito, esse homem fica cego por algum tempo, como se Paulo estivesse dizendo, fique cego, Deus vai te dar um sinal, e de repente esse homem ficou cego. Depois Paulo ora de novo e ele volta a ter a visão. Mas vocês devem lembrar que lá no Antigo Testamento, quando ia acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos desceram e foram para a casa de Ló. E chegando na casa de Ló, uns homens tentaram pegá-los para fazer maldades com eles. E aqueles anjos, naquele momento, ferem aquelas pessoas de cegueira. Ou seja, não foi a primeira vez que aconteceu. E isso é um sinal, é maravilha, não é uma coisa comum. Ok, querido? Bom, vamos falar um pouquinho também sobre esse dom de maravilhas na atualidade. O livro de Atos confirma a operação desse dom em diversas passagens. Diversas, já li algumas para vocês aqui. Nós devemos entender, porém, que as maravilhas somente se manifestam de acordo com a fé de quem ministra e dos que ouvem a proclamação da palavra. Ok, irmãos? A incredulidade impede a manifestação dos dons espirituais. Inclusive, isso aqui é um fator muito interessante. Ele não é a fonte de poder das manifestações dos dons. É o Espírito de Deus. Mas a fé, ela impede, ela atrapalha. Você deve se lembrar que Jesus sempre dizia para as pessoas, você tem fé? Tenho fé. Então a sua fé te salvou. Vá em paz. Você tem fé? O que você quer? Eu quero ser curado. Então você vai ser curado. Jesus Cristo parece que ele propõe isso para o homem de uma maneira onde o homem ele precisa de responder com a sua fé. Né? No cenário das assembleias, né? Nas eclesias, vou dizer assim, nós precisamos compreender que ele continua operando coisas impossíveis. Tá? Eclesia, chamada para fora, assembleia daqueles que se ajuntam, ok? Então Deus continua trabalhando. Então esse dom, por mais que poucas pessoas o tenham, ele é extremamente atual. E nós carecemos. Eu me lembro de um homem, um pastor chamado Khaled, ele é da Assembleia de Deus, e vocês talvez já viram esse testemunho que ele dá, não é? É tremendo. Ele está dentro de um avião, e o dedo de uma pessoa cai, porque essa pessoa estava com lepra. O dedão caiu, essa pessoa estava com lepra, e essa pessoa começa a chorar, o dedo já estava preto, e ele coloca óleo na sua mão, põe o dedo no lugar e ora, e de repente aquele dedo volta a ter função novamente, é colado, né? Colado no pé da pessoa. Tem uma situação contada por Morris Cerulo, que ele estava pregando num evento de grande porte, numa cruzada, me parece, e ele pregando, um homem veio correndo e junto com ele uma outra pessoa e começaram a chorar, e ele mostrava a perna dizendo que Deus curou, e até então eles diziam, não, amém, Deus curou, glória a Deus, mas a pessoa que estava do lado dele estava chorando muito, e ele pergunta, olha, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, você não está entendendo, é que essa perna não estava aí.
Aquele homem tinha passado por uma situação de guerra, pisado numa mina, tinha destruído a perna dele e a perna dele cresceu naquele evento. Então são coisas que nós não sabemos explicar, irmãos. Não estou falando de uma perna mecânica, estou falando de uma perna que nasceu ali naquele momento. Ai, pastor, não acredito nisso, é questão de fé, eu não estou discutindo aqui quem tem fé e quem não tem. Eu estou contando um caso que se diz verídico, então é bem pesado isso. Bom, e a importância desse dom para a igreja hoje? Operação de maravilhas, milagres, né? Milagres, maravilhas, sinais e maravilhas, operação de milagres, tudo é o mesmo dom. Traz o sobrenatural de Deus ao mundo dos homens. O sobrenatural de Deus ao mundo dos homens. Esse dom é um dom maravilhoso. Quem tem esse dom, irmão, sinceramente, ele pode expandir o reino até os confins da terra. É uma coisa impressionante, impressionante. Então nós precisamos desse dom na igreja. Continuemos. Outra coisa que é importante nós dizermos, que sinais não são feitos apenas por Deus e os homens de Deus. Sinais também são feitos por Satanás. Vocês devem se lembrar que lá em Mateus 4, quando Satanás, o diabo, que Satanás é singular, só existe um Satanás, só existe um diabo, é a mesma pessoa. Demônios são diversos, são espíritos malignos, ok? Agora, Satanás é uma única pessoa. E ele, quando senta com Jesus, quando ele está com Jesus ali no monte, né, que Jesus vai ser tentado na tentação no deserto, no deserto, ele leva Jesus ao alto do monte, né, do pináculo, e diz o seguinte: você está vendo todos os reinos da terra, se você prostrar, me adorar, eu te darei. Ele fala uma coisa interessante. Olha, você está vendo aí, ó, essas pedras transformam em pães. Ele estava falando de sinais. Se você tropeçar em alguma pedra, dará a ordem os anjos do Senhor a seu respeito. Ele estava falando de sinais. Satanás estava falando de sinais. Mas agora olha aqui, Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Espírito de demônios, operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Ou seja, Satanás, na grande tribulação, se você começar a ler Apocalipse um pouco mais, você vai perceber que há um momento, é por isso até que surgem nesse cenário as duas testemunhas, muito provavelmente Elias e Enoque, são os únicos dois que não passaram pela morte até hoje, mas alguns dizem que pode ser Elias e Moisés. Eu não concordo muito, porque Moisés, a palavra diz que Deus o sepultou, não é verdade? Enquanto Elias foi tomado para o céu e Enoque também. Veja bem que nesse momento eles vão aparecer no Muro das Lamentações e vão fazer sinais. Por quê? Porque já haviam outros sinais. O próprio diabo fazendo chover saraiva do céu, não é isso? E de repente eles chegam e tomam o controle do dom de operação de milagres. Então, Satanás também opera sinais, e nós precisamos saber que essas coisas acontecem. Então não seja pego no viés da vida. Entenda que os sinais e maravilhas são fabulosos, são incríveis. Nós precisamos buscar esses dons. Mas Satanás, ele também opera alguns tipos de sinais. Deus abençoe você. Eu vou deixar aí ao final uma tela com as referências bibliográficas para vocês. E também uma tela aí com meus contatos. Caso você queira entrar em contato, você fique à vontade. É um prazer que eu tenho pregar para vocês, ensinar um pouco da palavra de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Até quinta.